Muito bem, galera, vamos lá para mais um vídeo do nosso canal Fla Gol, o time que só joga de terno, o time que só joga com elegância. Vamos mais uma vez aí falar da notícia do nosso Flamengo. Hoje mais uma vez aqui do terraço do meu trabalho, mais uma vez trazendo informação do nosso Flamengo para alegar o nosso dia a dia. Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar no nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente no nosso crescimento aí, a gente avançar aí também, poder ganhar alguns cliques aí do YouTube. Então vamos lá, vamos falar do desabafo de um ex-Fla. Vamos falar também do Bruno Henrique, quase aí já chegando aí, já se superando cada vez mais. Vamos falar também do Thiago Maia. Thiago Maia e os árabes aí de olho. E vamos falar também do Flamengo, o rei das bilheterias, batendo todos os recordes de bilheteria no ano de 2022. E vamos começando falando desse assunto mesmo de bilheteria. O Flamengo, mais uma vez, ele, junto com a sua torcida aí, ele traz mais um ganho para a estatística aí sobre bilheteria. O time com mais arrecadação, ou no caso 103 milhões só de arrecadação com bilheteria. O segundo foi o Corinthians com 93 milhões e o terceiro o Palmeiras com 82. Segue mais alguns, e essa proporção foi colocada com o Flamengo jogando cada vez mais o público comparecendo, cada vez mais a sua torcida comparecendo. Isso proporcionou, juntamente com o Flamengo como carro-chefe, com mais um recorde de público no Campeonato Brasileiro. Sobre o Brasil aqui, teve um recorde de público, porque nós tivemos passando a quantidade de 700 milhões de pagantes. A última estatística não tinha chegado nem a 700 milhões, dessa vez chegando a 798 milhões de público pagante, um recorde no futebol brasileiro. Claro, o Flamengo puxando essa fila aí. E outra fila também que o Flamengo puxa também é sobre a fila de bilheteria mais cara, né? O Flamengo não ganha de bilheteria mais cara. Em estatística por jogo, a bilheteria mais cara é do Alto e do Piauí. Aqueles dois jogos contra o Flamengo botou o sarrafo lá em cima, botou o preço lá em cima. Aqueles dois jogos da Copa do Brasil aparecendo, botou o preço na base de R$145 o ingresso que fica ali. E em segundo lugar também é um time pequeno também, o Juazeiro lá do Ceará, que teve aquela até investida, eles que eliminaram o nosso rival, o Vasco da Gama, porque no Rio de Janeiro o Vasco é o nosso maior rival, não tem como. Pelo menos o meu maior rival. Ele não tem sido o maior rival do Brasil, porque ainda o Atlético Mineiro, que tem sido constantes embates aí. Tem também o Palmeiras, que para mim é o maior. Hoje, para mim, o maior adversário meu é o Palmeiras. Torcida, campeonato, para mim ainda é eles ainda. Então esse jogo deles aí, que eles eliminaram o Vasco, esse jogo contra o Palmeiras tirou eles também colocaram o sarrafo lá em cima, mas mesmo assim ainda não aumentou ainda o do Alto do Piauí contra o Flamengo. E aí depois vem Corinthians, depois vem... o Flamengo é o quinto nesse quesito. Vem Corinthians ainda vem Palmeiras. E o Flamengo, sobre número de torcida, o Flamengo entre as 10 maiores bilheterias, o Flamengo está aí com 8, com 7 entre as maiores bilheterias. Então sempre proporcionando o Flamengo, botando como carro-chefe aí com esse recorde de bilheteria. Então o Flamengo é o rei da bilheteria. O Flamengo é o rei da torcida. O Flamengo é o time que manda. Vamos falar agora também do ex-Fla, Matheus Sávio. Lembra aquele campeão da Copinha, lá com aquele time que brilhou na Copinha? Ele saiu já com 18 anos, já estava no time titular, a Libertadores. Teve um lance capital dele, que ele perde a bola, que é a bola do jogo. Diz ele que pediram que ele entrasse e segurasse um pouco aquela bola. E no momento desse ele vai fazer um toque, se não me engano, que é pro Arão, nesse ano, e o time toma, e nesse lance sai o gol do adversário e o Flamengo é eliminado. Então ficou marcado pela torcida. Ele chega a dizer que vazou o número dos pais dele. Começaram a torcida a ameaçar os seus pais, ameaçar ele também. Ele falou que foi um momento difícil. Ele fala que ele poderia ter sido mais profissional, porque 18 anos, ganhando rio de dinheiro, reconhecido onde ia,
não era reconhecido, foto para todo lado, paparazzo para todo lado, ia num restaurante chique, não entrava nem na fila, então aquilo ele disse que subiu para a mente, só cervejada, bebedeira, 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 e faltou um pouco de profissionalismo no Matheus Sávio. E rapaz, o Matheus Sávio era um menino que tinha bola, jogava a bola assim, aquele lance capital acabou com a vida dele, e ele fala que mais outras coisas, né? Porque a gente, ainda mais no dia de hoje, né? A gente tem que ser profissional, tem que ser muito acima da média, para ser um cara que sai à noite, ainda mais que beba, ainda mais se for beber, se for sair pra noite, sem beber, como tinha alguns que saía e tinha fama de que não bebia, né? E tava lá de manhã inteirinho. Mas se for beber tem que ser muito profissional, tem que chegar e botar a bola na rede, tem que ser incisivo, senão não vence. E o futebol hoje ele requer muito profissionalismo, se tiver um mínimo de profissionalismo, o cara não vence, não adianta. Tem que ser muito bom de bola mesmo, tem que ser um Pelé da vida, tem que ser um Romário da vida, tem que ser um Ronaldo, tem que ser até mesmo um Vampeta mesmo, que não era esses craques todos, mas ainda conseguia manter lá o sarrafo lá em cima, mesmo com a noitada. A maioria se perde, a maioria não vai, e esse foi o desabafo do nosso Matheus, que poderia ter sido um grande craque para nós e não foi. Vamos falar também dos árabes, os árabes aí de olho no Thiago Maia, isso é preocupante, né? Foi citado o nome dele, né? Alguns árabes, Al-Nassr, sei lá, esses aí, todinho aí. E parece que o Al-Ahly, ele não tem condição de estar contratando, que tem um problema com a FIFA, mas o Al-Nassr sim, e ele foi cogitado. E a gente sabe que quando o jogador quer, a Arábia quer, e o jogador quer, não tem o que diga, né? Tu viu o Michael, né? O Flamengo ainda tentou fazer jogo duro, mas Michael quis, não teve maneira de não ir, não teve condição. Ele chega mesmo com dinheiro forte, e agora eles estão pagando, é obrigado a pagar, a FIFA está em cima. Então tudo indica que vai chegar uma proposta aí pro Thiago Maia, tomara que ele queira ficar, né? Porque ele foi muito útil ano passado. O Thiago Maia foi um leão, rapaz. Eu me lembro uma jogada que ele fez de um gol que ele matou no peito, jogou pro alto, ia fazer um golaço de bicicleta e... Eu cheguei a comemorar gol, bateu na rede pelo lado de fora. O Thiago Maia virou um monstro ano passado, que esse ano ainda seja melhor ainda e que ele fique. Vamos falar também do Bruno Henrique. Bruno Henrique está em quase 100%. Na apresentação ele deu entrevista para a Flá TV, ele disse que aí está aí na aceleração, paulatinamente, sem muita pressa, vai junto, ele tem uma perspectiva de voltar a jogar em abril. Quem sabe, né, em março já ele consegue já dar uns primeiros toques, então é quase que impossível ele no Mundial. Pô, e ele, Bruno Henrique é o Bruno Henrique, né, cara? Tá último ano de contrato, ele também junto com o Everton Ribeiro, e ver se eles conseguem render, talvez, não sei. Eu acredito que eles ainda têm muita lenha para queimar. O Bruno Henrique, como eu citei agora, Everton Ribeiro, que diz que está pedindo um dinheiro legal, um reconhecimento melhor para mim. O Bruno Henrique ainda não tem assunto disso. E rapaz, o Bruno Henrique também lá no Santos, antes dele vir para o Flamengo, ele passou também um ano parado, teve um problema na vista, não conseguiu jogar, também chegou no Flamengo depois de um ano parado, e agora está aí quase um ano já parado também, voltando agora também, tomara que não possa se recuperar, e também se recuperar não chega alguém de olho grande no nosso Bruno Henrique, né? O nosso o Papalégua, e não possa levar o nosso jogador também. Então vamos ficar de olho nesse daí, tá certo? Gente, essas foram as notícias do nosso Flamengo de hoje. Não deixe de curtir o nosso canal, não deixe de comentar, compartilhar os nossos vídeos aí nos teus grupos de WhatsApp, Facebook. E o principal, se inscrever no nosso canal para que possamos crescer nesse engajamento aí, tá certo? Mais uma vez, um abração e até a próxima.